Bir kısmı da oraya çıktılar ve oradan takip ediyorlar seçim sonuçlarını. Sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Diğer taraftan da şimdi ben o noktaya geçemiyorum ama caddede de çok yoğun bir kalabalık var. Oradan geçen sürücüler de kornalar çalarak desteklerini gösteriyorlar. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Sürücü'deki kalabalık her geçen dakika 400 TL. Ve diğer taraftan da çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını ifade edelim. Balkon konuşması elbette ki gelecektir. Bu 4 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önüne tamamlamıştır. Ve Ankara'ya giderek orada bir balkon konuşması yapmıştı. Şimdi burada da çok yoğun güvenlik önlemleri var. Çok sayıda polis, özel harekatçı bu akşam buraya gelenlerin güvenliğini sağlamak için burada görev yapıyorlar. Então, vamos começar a live. Olá, amigos e amigas do canal Turquia e eu, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu estou fazendo esta live hoje, dia 28 de maio de 2023. São exatamente 7 horas e 48 minutos, direto aqui da Turquia, como prometido. Estou transmitindo ao vivo esses últimos minutos das eleições aqui na Turquia. Hoje nós vamos conhecer o novo presidente da Turquia, porque até o último segundo eu acredito ainda numa reviravolta, apesar do que eu estou vendo aqui. Bom, vamos aguardar o povo chegar. Na verdade, eu tinha colocado essa live para começar às 9 horas, achando que o término seria exatamente às 9 da noite, mas pelo andar aqui, até porque é eleição agora só para 2 candidatos, e não é também a eleição por partido, então é mais rápido o processo, né? Nós já estamos com 97,7% das urnas apuradas, né? Das urnas, dos votos apurados, então falta aí menos de 3% para finalizar o processo de apuração. E pelo que está indicando aqui, diante da minha frente, diante da minha cara, o Tayyip Erdogan está com 52,21% dos votos e o Kemal, que é o segundo candidato, está com 47,79%, 47,80% dos votos. Então, pelo que tudo indica aí, novamente, o Tayyip Erdogan está se elegendo para mais 5 anos de governo aqui na Turquia. Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita esse momento, se você de repente caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Cláudia. Se você ainda não é inscrito, aperte nesse botãozinho que você vê aí embaixo para se inscrever. Acompanhe aqui os conteúdos que eu tenho compartilhado com vocês, tanto vídeo curto quanto lives e os vídeos normais, e na aba comunidade, estou sempre postando alguma coisa ali. Deixa o seu like para me ajudar aqui no crescimento do canal e no aperfeiçoamento. Não deixe de participar em qualquer um dos vídeos que você vê com os comentários, que isso é muito importante, o feedback. É através dele que eu sei se vocês estão realmente assistindo o conteúdo, se vocês realmente estão gostando do conteúdo. E se você não estiver gostando, tem toda a liberdade para você colocar a sua opinião, inclusive críticas, tanto positivas quanto negativas, serão bem-vindas. Afinal, nós somos uma democracia aqui na plataforma. Bom, por que eu estou fazendo essa live hoje, assim como eu fiz no dia 14 de maio, que foi o primeiro turno da eleição aqui na Turquia? Justamente porque hoje está decidindo aí o futuro do país por mais 5 anos. Eu confesso que, a Cláudia, eu torcia para o adversário, para o Kemal, até por N motivos, né? E também para sair já um pouco aí desse reinado que o presidente atual está tendo sobre a Turquia.
Isso é a opinião pessoal da Cláudia. Não quer dizer que vocês são obrigados a concordar comigo, sendo turcos ou sendo estrangeiro. Cada um tem a sua opinião, afinal, política é isso, né? Cada um pensa diferente, cada um vê ali as qualidades e os defeitos que os candidatos têm, e aí ele decide ali em qual que ele apoia, em qual que ele elege. Mas aqui o que está em jogo, realmente, como eu falei, é o futuro do país por mais 5 anos. Atualmente a situação do país não está boa economicamente, né? Talvez não seja noticiado diariamente nas redes internacionais, né? Mas aqui nós acompanhamos de perto todos os dias, praticamente as notícias não são totalmente positivas a respeito do eleito atual, né? Eu já falo eleito atual porque já está com 52,18% dos votos, um total de 26.700.730 votos, para o segundo colocado, que está com 47,92% dos votos, num total de 24.470.956 votos. Então, pelo que tudo já indica, realmente o Tayyip Erdogan vai ser, mais uma vez, o presidente da Turquia. Então, vamos falar aqui, como eu falei, né, existe vários pontos aí, positivos e negativos, tanto de um quanto do outro, né? E andei dando uma pesquisada na internet, até uns minutos antes de estar começando essa live, pelo que eu vi, o presidente atual teve aí um comportamento quase parecido com alguém que a gente conhece do Brasil, né? Saiu distribuindo moedinhas, né, lira turca, para o povo. Assim, até eu, a Cláudia, que não sou candidata, com certeza ganharia, né? Porque hoje, na situação, ainda mais uma situação atual do país, onde simplesmente a economia não vai boa, onde as coisas estão ficando cada vez mais caras. O dólar, essa semana, já chegou aí no pico de quase 20 liras turca, né? Então, isso quer dizer dólar alto, a lira baixa, o seu valor. Então, as coisas vão ficando mais caras, e simplesmente isso traz uma resposta negativa perante o mercado estrangeiro, né? Então, se a economia do país está ruim e você começa a distribuir dinheiro, né? Lógico que você está conquistando ali até mesmo quem pensa ao contrário, que de repente ia dar o voto para o outro e falou, não, peraí, eu estou ganhando aqui 200 liras, 100 liras, então vamos votar em quem está me dando dinheiro. Galera, isso é piada, mas na verdade é o que as notícias estão correndo, né? E eu não posso fazer nada. Aqui eu não vim para falar mentiras, vim para transmitir realmente a verdade. Então, quais seriam as vantagens e as desvantagens do presidente atual? Existe a questão, como eu já trouxe na outra live, a questão do terremoto que aconteceu aqui na Turquia, nas 10 províncias, né, no mês de fevereiro, onde praticamente eles se sentiram, no decorrer desse tempo aí, abandonados pelo presidente, né? Porque só compareceu lá para fazer umas visitas, logo quando aconteceu, e depois, né, quem praticamente ajudou mais aí a Turquia foi os países de fora, né? Enviando recursos, né, dinheiro, enviando roupas, alimento, água, tudo que fosse de necessidade fisiológica e física, né, para as pessoas aqui da Turquia, para ajudar. E hoje, a situação dessas 10 províncias que foram atingidas pelo terremoto aqui na Turquia, melhorou, Cláudia? Já se ergueram? Já foi construído casas novas, apartamentos novos? Não. As pessoas continuam morando em suas tendas e contêineres, né? Essa é a realidade das pessoas. Inclusive, ontem mesmo passou no noticiário aqui, da TV turca, onde as crianças e os adolescentes que deveriam estar dentro de uma sala de aula normal estão tendo aulas em cabanas, né, improvisadas,
Aqui nós estamos na época de verão, na Turquia, então, calor, né? Porque a gente sabe que uma escola bem estruturada, sala de aula com ar-condicionado é outra coisa, né? Assim como com aquecedores na época do inverno. Então, imagina só se até o próximo inverno daqui do país não for feito nada e essas crianças tiverem que continuar tendo essas aulas nessas cabanas, como que vão suportar o frio, né? Já que cabana a gente sabe que não é parede e não tem aquecedor, né? Então, infelizmente, vai ser uma situação difícil. Então, por isso que até o candidato do Eduardo Kemal, ele começou a se destacar mais, até porque ele passou uma temporada em uma dessas cidades onde foi atingida brutalmente pelo terremoto. Ele ficou ali um tempo para ver de perto, para acompanhar de perto a situação que aquele povo estava enfrentando. Então, por isso que ele ganhou uma boa porcentagem de voto ali nessas cidades onde teve esse terremoto, né? A segunda questão, como eu falei, esse mês, aliás, essa semana, o dólar despencou, por exemplo, o euro está 21, né? 21 lira. O dólar chegou a quase 20 liras. Está 19,96 o dólar. Isso agora atual. Então, imagina só, dólar alto, economia com problema, produtos perecíveis e não perecíveis alto, aluguel alto, gasolina alto, ou seja, tudo que é de consumo está cada vez mais alto. E a lira despenca aí no seu valor, né? Que é onde a gente faz a comparação da moeda lira com o real, por exemplo. Um dólar no Brasil custa R$ 5. 4, alguma coisa a R$ 5, né? Então, por isso que no Brasil tem coisas que são mais baratas do que aqui, né? Quando a gente faz essa comparação aí de moedas. Mas, realmente, o valor da moeda turca está desvalorizada justamente por causa do aumento do dólar. Segundo, entra a questão, aliás, terceiro ponto, entra a questão da vantagem do Kemal, né? Vantagem e desvantagem. Por quê? Ultimamente, aqui na Turquia, está tendo um aumento muito grande de, como é que fala? De refugiados, né? Da Síria. A gente sabe que a Turquia é um país que recebe muito refugiado da Síria, porém, nós estamos acompanhando aqui nos jornais diariamente as polícias que cuidam dessa parte de estrangeiros, está entrando muitos estrangeiros Afeganistão, Paquistão, africanos, pessoas de outras fronteiras aqui de forma ilegal. Ou seja, estão entrando através de caminhões, né? Eles sempre dão aquele jeitinho de entrar de forma ilegal no país. Só que passa pela peneira da polícia e a polícia acaba descobrindo tudo. Olá, my flock. Hi, everyone. Welcome my channel. How are you, my friend? Sarah. Thank you very much. O que eu ia falar mais? Acabou, né? Falta pouco para acabar, mas o Tayyip Erdogan está com 52,14% e o Kemal 47,86%. E, infelizmente, na minha visão, né, quem está ganhando aí essa parada é o Erdogan. I'm great to how are you? I'm fine, thanks. And you? Estou falando aqui com a Sara,
My Friends America. Faz um tempo que eu não vejo ela aqui. Sweet. Thank you, my friend. Welcome here. Então, como eu estava falando com relação ao queimar, o que acontece? Uma das propostas do governo dele era exatamente porque o país está sendo invadido justamente... I love you, sister. Me too, my friend. Como eu estava falando, o Kemal, em uma das suas propostas, ele estava simplesmente propondo o quê? De pegar todos esses afeganistões, esses sírios, paquistanês, africanos, ou seja, qualquer pessoa que está entrando aqui ilegal dessas fronteiras, né, de estar devolvendo para os seus países de origem. Justamente por quê? Porque eles estão aqui de forma ilegal e, segundo, tem aumentado muito a onda de violência no país e quando eles vão verificar, são a maioria justamente esses refugiados, são esses imigrantes ilegais, né? Então, por isso que estava em uma dessas propostas dele de fazer essa limpeza aqui no país, né? Qual é a vantagem do Tayyip Erdogan com relação a isso? É que, se ele permite, né, como ele tem acolhido muito, eu falo ele no sentido do governo, né? Se ele tem acolhido muito os afeganistães, os sírios, paquistanês, africanos, e de repente der uma carta para eles de autorização para ficarem de forma legal aqui no país, obviamente que essas pessoas estão aptas a irem na votação, né, e dar o voto para quem? É uma lógica, né? Se o presidente atual está me dando uma carta de autorização de permanência aqui no país, obviamente, se eu recebo também essa autorização, essa liberdade de ir e depositar o meu voto, eu vou votar em quem? No adversário que está querendo me tirar do país? Não. Eu vou votar exatamente naquele que está me dando a oportunidade de permanecer no país. Então, por isso, por N motivos, que realmente o presidente atual foi reeleito, está sendo reeleito novamente aqui no país, né? Segundo informações, como eu falei, na internet, rola aí o boato que ele andou distribuindo dinheiro para a galera, né? Então, imagina só, numa situação complicada de economia aqui no país, quem é que não vai votar no presidente desse? Né? Então... Galera, participa aí nos comentários. Só tá dando aqui, my friend Sarah, America. Your birds. How are you, your birds? Sarah. O que mais, gente, que eu posso falar aqui? A questão da economia também, né? Isso é um ponto muito importante. Aliás, eu acredito que de todos é o mais importante, porque realmente a situação aí economicamente está ficando complicada, né? As pessoas têm reclamado do aumento de praticamente tudo e realmente tudo está ficando cada vez mais caro. Toda vez que a gente vai no mercado, a gente percebe ali uma diferença e não é questão de um mês para o outro, é de dias, né? Hoje você vai no mercado, compra um determinado produto por um preço, você vai amanhã no mercado, já é outro preço. Então, realmente, por quê? Por causa desse aumento aí do dólar, por causa dessa questão da economia que realmente não está de forma positiva. Ok, Sara. Assim, gente, olha, agora eu, a Cláudia, vou dar a minha opinião, né? Como eu falei aqui já no início da live, a minha pretensão
que de quem ganhasse essa eleição seria o Kemal, né? Até porque aí o Erdogan já está quase vivendo um reinado aqui na Turquia, e realmente, pelo que eu percebo, ele tem sido até idolatrado, né? Um presidente praticamente idolatrado, porque as pessoas realmente estão vendo a situação do país, estão vendo a questão da economia, estão vendo tudo caro, reclamam das coisas tudo caro, porém, não mudam a sua mentalidade de repente, assim, bom, já que nós estamos com o presidente aí há 20 anos no poder, suponhamos, a economia está cada vez mais despencando, que é o que até mesmo aqui vários debates, vários comentaristas políticos têm dado a sua opinião. Se o país está despencando para um abismo, na lógica de quem pensa, né, de quem usa o raciocínio, a razão e não a emoção, vai pensar o quê? Eu, no meu caso, eu daria oportunidade para o novo, né? Para, pelo menos, dar oportunidade dele mostrar o trabalho, já que ele colocou as propostas de melhoria do país, o que ele faria para mudar essa situação atual do país, então nada mais justo do que você dar uma oportunidade justamente para conhecer o trabalho dele. Se é como presidente durante 5 anos, então daqui a 5 anos você vai lá, né, se ele se recandidatar e houver um outro presidente, ou até mesmo o Tayyip Erdogan voltar a se candidatar, se o governo dele não foi bom, então vota lá no velho, entendeu? Mas não ficar, eu até estava comentando aqui, eu não entendo, né? Como que a população reclama eles falam muito aqui de ZAN, né? Que está tudo realmente caro. Problema de aluguel caro, né? Tá complicado. Essa é a realidade, né? Se você está reclamando e está vendo com seus próprios olhos se está sofrendo essas consequências no teu bolso, obviamente que você vai fazer o quê? Você vai querer mudar, né? Você vai querer contribuir para que mude essa situação. Não ficar ali idolatrando um presidente só porque simplesmente, sei lá, né? Como eu falei, é minha opinião, cada um pensa diferente, respeito também de quem pensa diferente, mas essa é a opinião pessoal da Cláudia. O que eu acho disso tudo, né? Até mesmo porque o presidente atual, por exemplo, houve aí recentemente a questão de liberação, né? Foi entrado um processo diante do governo para liberar para os turcos de uma certa idade para se aposentarem, né? E o que aconteceu? Lógico que tudo é uma questão de estratégia, né? Tipo, época de eleição é como citei até mesmo na live anterior. Quando a pessoa quer ganhar uma eleição, o que ela faz? Ela deixa sempre para fazer alguma melhoria, alguma coisa que favorece o povo, sempre no final, sempre próximo das eleições, né? Porque aí começa a mostrar serviço. É a mesma coisa lá no Brasil. Quando o prefeito quer ganhar, novamente se reeleger, ele vai lá e tapa todos os buracos das ruas, coisa que já estava mais tempo ali, né? Mas ele deixa sempre para fazer para o final. Por quê? Porque aí mostra trabalho, e as pessoas lá mais inocentes falam assim, ele está tapando aqui o buraco da minha rua, está resolvendo aqui esses problemas, como se os problemas não existissem antes e fossem ali atuais, né? Então eu vou votar nele. É mais ou menos assim que funciona. Então, essa questão aí também de liberação de aposentadoria, com certeza foi estratégia do presidente, porque, tipo assim, a pessoa já pensa na cabeça dela, né? Se ele está liberando a minha aposentadoria, então eu vou votar nele. Então, assim, ele juntou várias estratégias, né, para deixar para o final, para simplesmente ganhar a confiança dessas pessoas. Só que agora nós vamos ver, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, qual vai ser a realidade do país. Como é que vai estar a questão dos juros, né? Porque praticamente os bancos estão tendo problemas também com relação a juros aqui, os juros estão muito altos. Não é à toa que a Turquia chegou aí a ficar ali no segundo lugar no ranking do país com a inflação mais alta, né? Abaixo da Argentina. Então, para você ver que realmente está uma situação difícil, os aluguéis aqui estão caríssimos, isso tanto para os próprios turcos quanto até para os estrangeiros, né? Que de repente vêm passar uma temporada aqui na Turquia. Compra de casas
também, ou seja, tudo caro, né? Esse é o reflexo da economia quando não vai bem. É tudo um preço lá em cima. O que mais que eu posso estar compartilhando? Eu acredito que hoje essa live vai ser rápida, até porque aqui já está acabando a apuração, né? Está passando aqui na televisão por cidades, né? A porcentagem de cada um dos candidatos, e no final eles vão dar aí o total do país, mas eu acredito que já está próximo mesmo de finalizar, 85% das urnas já foram apuradas, não. Entre a questão dos eleitores do Sinaoan, que foi o terceiro mais votado, né? Que teve aí um total de 2.500.000 e não sei quantos mil votos, né? Eu, também a Cláudia, estava achando o quê? Que esse Siná ia apoiar o Kemal, não ir para o lado do Erdogan. Só que, com certeza, por trás deve ter uma jogada aí, né? A gente sabe que política é complicado, não é 100% aquilo que os teus olhos estão vendo, tem coisas que acontecem por trás dos bastidores, né, que a gente não sabe, mas com certeza deve ter tido aí um acordo para ele ter recebido o apoio. Então, provavelmente, o voto desse Siná, esse total de 2.500.000 votos, foi para quem? Para o Tayyip Erdogan. Teve o quarto, né, que é o Ince, que teve aí em torno de 200, acho que 200 mil votos, né? A maioria dos eleitores desse Ince eram jovens, né? Então, praticamente, houve aí uma jogada de marketing muito grande, né? Eu também, a Cláudia, achava que esse Siná, ele estaria apoiando o Kemal, né? Na lógica, é assim, pelo menos aqui no raciocínio da Cláudia. Não sou analista política, mas pelo menos, como eu acompanho bastante a política do Brasil, então eu já estou ficando mais meio que craque, né? E eu gosto de política, na verdade, eu gosto de acompanhar, a gente tem que estar por dentro, né? Porque a política realmente está relacionada ao futuro de um país, independente de qualquer que seja ele. Então, na minha lógica, eu pensei assim, até comentei aqui, tem 4 candidatos, né? Estou falando do primeiro turno. Os que votaram no Ince eram jovens, né? Foi essa rapaziada aí que ele conquistou. E até por causa do marketing que ele usou, né? Teve os votos do Sinaoan, que era o terceiro candidato, que provavelmente esses que votaram nele não eram nem a favor do Erdogan e nem a favor do Kemal, né? Isso é a lógica. Então, o que fizeram? Votaram nele. Com o passar do segundo turno, eu pensei, bom, essas pessoas que votaram nos outros candidatos, se por acaso esse Siná apoiar o Kemal, então todos os votos dele, consequentemente, vai para o Kemal e não para o Erdogan, né? Porque se votaram nele, não votaram no Erdogan, foi justamente porque já não querem mais ele no poder. Essa é a lógica do quê? De todo esse tempo aí que está acontecendo, aqui a presidência na Turquia, pela primeira vez, o Tayyip Erdogan foi para um segundo turno, né? Pelo menos a informação aqui que me passaram foi que pela primeira vez a Turquia chegou no segundo turno. Então, isso quer dizer o quê, Cláudia? Quer dizer que a mentalidade do povo realmente está mudando, principalmente dos mais jovens. Por quê? Porque são os mais jovens, pessoas aí, adolescentes que estão terminando o ensino médio, que estão entrando numa faculdade, ou até mesmo os próprios que já estão na faculdade, né, estão tendo dificuldade de encontrar emprego, o índice de desemprego aqui na Turquia também está muito alto. Então, essas pessoas, geralmente, que acabam a faculdade, elas tentam encontrar um emprego aqui no país.
Se não consegue, geralmente a maioria deles migram para outros países, como principalmente Europa, a Alemanha, Estados Unidos tem bastante turco, né? Trabalhando, morando lá de forma legal, todos eles de forma legal nesses países. Então, por quê? Porque não está tendo oportunidade aqui no país, né? Essa é a classe mais atingida dos problemas atuais do governo. Então, o que vai acontecer? Eles estão buscando essa alternativa, né? E provavelmente justamente por isso que a mentalidade desse povo, dos mais jovens, está mudando, né? Até porque tem uma hora que realmente tem um limite aí, se você não muda, então você está cavando a própria cova, né? E exatamente eles estão abrindo a mente. Porém, existe os mais idosos, pessoas já com uma idade avançada, principalmente que já são aposentados, e eles continuam apoiando, continuam depositando a confiança no Tayyip Erdogan. Mesmo com toda essa situação contrária, mesmo com todo esse problema aí, politicamente falando, eles continuam apoiando o Tayyip Erdogan. Né? E isso é uma mentalidade que você dificilmente consegue mudar. Então, por isso que pela primeira vez a Turquia veio para o segundo turno e praticamente, justamente por quê? E a diferença dele para o segundo colocado é uma diferença que eu considero pouca, né? Se for sair, vamos supor, ele está com 52,10%, né? O segundo colocado está com 47,90%. Imagina só se ele realmente tivesse aí o segundo colocado com 30%. Aí a gente ia pensar, não, realmente a mentalidade do povo não mudou, né? Mas, pelo que a gente está vendo aí, e agora esses 5 anos, ele vai ter oportunidade de fazer uma reviravolta aí no país, economicamente falando, né? Melhorar essa questão aí do dólar, que está cada vez mais alto, melhorar a questão da economia, principalmente dos juros, né? Fazer ali pelo povo, que foi o maior prejudicado desse terremoto, e se ele não fizer alguma coisa aí pelo país no decorrer desses 5 anos, pode ser que na futura eleição da Turquia ele seja já eliminado de vez, né? Pelo menos é assim que acontece a nossa linha de raciocínio. Estou ouvindo aqui, estou vendo aqui na minha frente, ele já está ali agradecendo aos eleitores, né? Na cidade de Istambul, o Kemal foi o mais votado, né? Até porque ele recebe o apoio do presidente atual ali de Istambul, que é o Ekrem İmamoğlu, né? Que ele é muito querido e que, inclusive, ele é um forte candidato aí à eleição. Eu acredito que nas próximas eleições aí, né, pode ser que ele se candidate e pode ser que ele venha a ganhar, porque o povo realmente está gostando muito do trabalho que ele está mostrando ali em Istambul. E por isso, o Kemal recebendo o apoio dele, né, ele chegou a ser mais votado em Istambul. Então, tem algumas cidades específicas aqui da Turquia que houve diferenças aí muito grandes do Erdogan para o Kemal e do Kemal para o Erdogan, né? Cidades que foi uma diferença, assim, explodida, né? De um candidato para o outro. Mas, infelizmente, ele está com 26.931.201 votos, o Tayyip Erdogan. E o Kemal com 24,762.280 votos, segundo colocado, né? Praticamente aí já não ganha mais, com 47,90% dos votos, né? O Tayyip Erdogan já está até aqui se pronunciando na televisão, né? Em cima de um carro de som, agradecendo aí pelos seus eleitores, pela confiança novamente por mais 5 anos. Pelo jeito, esse povo hoje não aparece na live, até porque eu coloquei, galera, a live seria às 9 horas da noite, né? Mas, como eu vi que o processo aqui estava rápido, da apuração, eu falei assim, não, quando for fazer a live às 9 horas, provavelmente já saiu o resultado, né?
mas são 8h20 da noite e praticamente já está aqui praticamente finalizada aí pelo total. Que mais, Cláudia? Hoje não tem gente para fazer pergunta. E eu decidi fazer essa live justamente só para, como de costume, né? Estou acompanhando aqui. Deixa eu ver aqui no Twitter. Não dá. Eu não sei se vocês estão ouvindo. E eu acho que é isso. My flock. You are here now. Faz tempo que eu não vejo essa minha amiga americana. Ela sempre participava das lives, né? Estava sempre presente. Mas deu uma sumida aí do canal, mas está aqui de volta. Eu acho que até porque também questão de horário, né? Nos Estados Unidos, a diferença aí de fuso horário. Sempre programo as minhas lives combinando com o horário que seja tranquilo no Brasil, né? Inclusive, justamente fim de semana, porque durante a semana as pessoas trabalham. E hoje ela apareceu aqui. E eu entrei no Twitter, né? Como eu compartilho as lives. Realmente, eu tive que entrar e avisar o povo que eu estaria antecipando para as 7h45 da noite, né? Justamente para acompanhar o final da eleição. Bom, galera, essa live hoje vai ser mais rápida, né? Até porque não tem meus amigos que me acompanham aqui diariamente, né? Principalmente quando eu faço as lives. Eu não vou ficar falando aqui sozinha, até porque a live é com participação, né? Através dos comentários. Mas eu acredito que o que eu tinha para falar, eu já falei. Espero que você tenha gostado. Quando você assistir no gravado, não esqueça de deixar o seu like como apoio aqui do canal. O seu like é muito importante para o conteúdo aqui do canal, praticamente para o canal, né? Pois quando o YouTube entende que você está gostando, ele distribui para mais pessoas o conteúdo, né? Os vídeos. E aí tem um alcance maior. Até porque nesses últimos dias aí, eu tenho compartilhado mais aqui no canal vídeos curtos, né, que são os shorts, e tem um alcance maior, né, é um vídeo que tem um alcance muito mais do que praticamente os vídeos longos e lives, e graças a Deus tem tido aí uma boa visualização, né, mas não esqueça de toda vez que você vê um vídeo aí, de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. LJ de Vasconcelos, seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Obrigado pelo quê? Amigo, eu estava falando aqui sozinha. Ainda bem que você apareceu. Como eu estava falando, estou sempre compartilhando novidades ali na aba da comunidade, né? Além dos vídeos curtos, que é os shorts, os vídeos normais, que geralmente eu compartilho, né? E as lives quando eu acho necessário fazer. Antigamente eu fazia todos os fins de semana, mas aí estava faltando assunto, né? Até porque eu estava trazendo um conteúdo, conteúdo não, um assunto específico, né, para a gente debater, para a gente conversar. E aí eu resolvi dar uma descansada das lives e voltei a fazer essas duas, né, porque eu achei importante acompanhar ao vivo, né, direto aqui da Turquia, o resultado da eleição, né, afinal de contas, a Turquia está aí iniciando um novo ciclo, né, o mesmo presidente, mas um novo ciclo. Então, vamos ver o que vai rolar.
Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, dá esse apoio aqui para a amiga. Deixa o seu like quando assistir o conteúdo, inclusive ali quando eu posto na aba da comunidade, né? Participa sempre nos comentários. Gente, o comentário de vocês é muito importante para mim, o feedback de vocês, o que vocês estão achando do conteúdo que compartilho. Tanto vídeo curto, quanto vídeo longo, quanto a aba comunidade, quanto a live. Eu preciso da participação de vocês nos comentários, porque é através do feedback de vocês que eu vou saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo, né? Porque a gente faz conteúdo não é para nós, né? É para quem está do outro lado da tela. Então, assim, eu me preocupo muito de realmente estar procurando fazer o meu melhor, né? E buscando cada vez mais melhorar, para oferecer conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, se vocês têm algum comentário aí de forma positiva, críticas produtivas, positivas ou negativas, construtiva ou destrutiva, não importa. Eu vou respeitar a opinião de cada um, né? Afinal de contas, nós não podemos agradar todo mundo, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? E eu respeito. Mas é importante o feedback de vocês. E se vocês acham necessário, se vocês conhecem alguém que, de repente, tem paixão pela Turquia, gosta das séries da Turquia e tem curiosidade sobre o país ou alguma outra coisa relacionada aqui ao país, compartilhem, né? Isso também ajuda no crescimento, ok? Obrigado pelas informações da eleição. LJ, na verdade, meu amigo Tayyip Erdogan ganhou, né? Ele está com 27.149.192 votos, e o Kemal, que era o meu candidato, né, eu particularmente torcia por ele, 25.056.945. Já está aí no total de 98,6% do total das urnas, eu sempre falo urna porque, né, eleição, mas dos votos, aqui na Turquia. Com 98,6%, com 47%, vai 48% agora, para 52%, é uma vantagem aí que eu acredito que só se fosse um milagre, né? Mas, infelizmente, que seja feita aí também a vontade de Deus, né? Vale sempre lembrar que Deus, desde o início, sempre constituiu reis e abateu reis. Sempre levantou autoridades e abateu autoridades. Levantou para fazer a vontade dele, primeiramente, e em benefício do povo. Se não foi um bom presidente, se não foi um bom rei, o que Deus fazia? Abatia. E ele não perdeu o controle, né? Não quer dizer que pelo fato do Tayyip Erdogan vencer, que Deus perdeu o controle de tudo que está em suas mãos. Ele pode, de repente, transformar ele num novo presidente. Para Deus nada é impossível. Pelo menos a minha fé, eu vejo dessa forma, né? Mas torcer aí para que o futuro desses 5 anos aí da Turquia seja de boas ações, né? Que o país venha evoluir, que venha melhorar cada vez mais economicamente, politicamente e tudo que for preciso para a nação turca, ok? Então, eu vou ficando por aqui. São 43 minutos já de live, né? Eu acredito que de todas as lives aí que eu fiz, essa é a primeira que eu estou encerrando, menos de 1 hora. Mas é porque realmente não tem mais muito assunto para tratar com vocês. Era só para trazer aí resultado da eleição, né? E já está finalizando, então não tem por que eu ficar aqui falando. Então, beijo no coração de vocês e fui. Espero você no próximo vídeo.